Eu prometi para vocês que eu ia fazer um resumo aqui, pincelar alguma coisa sobre a área médica também, porque na área médica a gente tem algumas especialidades. No concurso passado, a gente teve ali 15 vagas imediatas, além de 35 cadastros de reserva, para essas especialidades aqui, ó. Medicina de emergência, cardiologia, auditoria médica, psiquiatria, medicina do trabalho, ortopedista e traumatologia. Há a possibilidade, né, a gente deve ter também para radiologia nesse concurso agora, enfim. E é como eu falei, é uma área que para quem trabalha com medicina, que acompanha ali toda a jornada, né, porque o médico, como é que eu encaro, como é que eu enxergo o médico? Ele, ele tem que lidar com o fato de ele quase que necessariamente virar também um empreendedor. Se ele não for tiver um cargo público, ele vai estar no mundo privado totalmente ali, né? Não estou falando só de quem trabalha com plantão, não. Porque o cara que trabalha no plantão, beleza, ele trabalha por hora, por plantão, enfim. Tá no setor privado na ponta do colaborador, certo? Do prestador de serviço. Colaborador não, prestador de serviço. Mas se ele tiver uma clínica, aí ele vira administrador, empreendedor, sócio, aí ele vai ter outras atribuições. E tudo que está dentro aí desse pacote do setor privado, ele traz altos ganhos, mas também altos riscos, né? Altos e baixos, enfim. O estresse normal de quem trabalha no setor privado, né? E é importante ter os dois para os médicos. Quem é médico aí vai se identificar, vai entender o que eu estou falando, né? Porque, inclusive, eu tenho uma aluna que é médica consolidada já na área dela, né? Ela se formou, fez sua residência, começou a atuar, tem seu escritório, seu consultório, enfim. E está buscando um cargo para ter aquela segurança, um cargo público, certo? Então, abram os olhos de vocês aí. Quando um aluno me contrata, que é médico, ele me contrata para fazer concurso, ele sendo médico, tanto para a área médica quanto para fora da área médica, que também tem esse caso, aí eu sempre vou tratar de trazer as oportunidades, trabalhar como se fosse não, né? Fazendo estudo incremental na área médica. Que aí eu vou fazer o estudo incremental, eu vou até colocar aqui para que vocês pesquisem aí depois, tá? Estudo incremental na área médica, tá bom? E aí a gente consegue aproveitar em outras áreas também, para a área médica em específico, só para vocês terem uma ideia, por isso que tem que trabalhar de forma estratégica, a gente vai ter a parte de conhecimento específico, ó, 70 questões, a maioria, deixa eu tirar meu rosto aqui, mas a gente vai ter também que estudar outras coisas que para muita gente está muito tempo, né, esquecido. Língua portuguesa, aqui tem muita gente que nunca ouviu falar de direito constitucional, regimento interno, enfim, administrativo, raciocínio lógico já é mais tranquilo, e a parte de informática, certo? Fora o conhecimento específico, a depender da especialidade médica. Então a gente tem que fazer um trabalho bem estruturado para não chegar lá achando que é só estudar a parte específica e de repente deixar de ganhar 30, 40 mil reais por conta de que deu mole no estudo de língua portuguesa, por exemplo, na FGV, que é uma banca perversa, né? Além disso, treinar também para as discursivas, que no caso da área médica, né, vai ter ali, no último concurso, teve uma questão discursiva de conhecimento específico, tá? Que valia 35 pontos, beleza? Então a prova 130 pontos, 35 pontos, e fora os títulos. Aí quem tem títulos vai trabalhar com mais uma folguinha aí em termos de pontuação. Lembrando, a gente está falando de área legislativa, tá? Agora falando de uma forma geral. Independente do cargo que você estuda, se você vai fazer concurso para a Câmara, você já pode pensar em conciliar Senado, Assembleias, CLDF, que a gente vai ter concurso também para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, câmaras municipais, tá? Isso dentro da área legislativa. Se eu incrementar e trouxer outros, né, para os cargos que são semelhantes, outros poderes, eu consigo aumentar ainda mais a minha abrangência. Eu, por exemplo, estudando para a área de controle,
que é um apoio à área legislativa, eu consegui passar em tribunais do judiciário, em poder executivo, né, no ministério, em secretaria de planejamento. As minhas 12 aprovações, elas foram espalhadas porque eu fazia esse estudo incremental que eu estou falando para vocês aqui. Eu só passo para o aluno meu da mentoria aquilo que eu fiz, e tudo que eu fiz e consegui, eu passei em 12 concursos. Então, meus alunos todos, eu acredito que eles têm capacidade, fazendo a mesma coisa que eu fiz, de ter o mesmo resultado que eu tive, tá? Agora, claro, antes de eu cobrar o resultado, eu vou entregar esforço. É assim que eu vou fazer. Antes de eu me cobrar porque eu não passei no concurso, eu tenho que entregar esforço. Então eu não posso, eu quero que vocês parem com isso, de ficar se martirizando às vezes porque não passou no concurso, porque era a oportunidade da vida, sendo que você não estudou, certo? Então fique tranquilo quanto a isso. Eu queria mandar um abraço efusivo aqui para o Alexandre Migueles. Tudo bom, Alexandre? Boa noite também, Daniel. Pessoal, todo mundo já deu like aí? Tem que dar a curtida, tá? Deixa eu ver se tem perguntas aqui no Instagram. Tem que dar curtida, tá, galera? Ó, o Felipe tá falando de Caruaru, Pernambuco. Tem alguém aí falando de outro estado? Aí, ó. O Márcio, não, o Caio tá falando aqui da Paraíba, né? De onde vocês falam, galera? Bora interagir aí. Quero saber de onde vocês falam. Eu tô falando de Recife, tá? Tô gravando aqui de Recife. Sou auditor fiscal da Cefaz Pernambuco. Já morei em Brasília, né? Já fui militar. Me formei na Universidade de Brasília, para quem não sabe, né? Sou formado em Ciências Contábeis e meu sonho era ser auditor e consegui ser auditor com a graça de Deus e com muito esforço, né? Estudei pra caramba, passei em 5 concursos de auditor. Eu tinha certa dúvida entre a área de controle e fiscal, e aí eu passei em 2 controladorias, um Tribunal de Contas, um ISS e uma Cefaz, e depois eu escolhi o que eu achei que era melhor, tá? Tudo isso fazendo trabalho sem perfume, sem perfumaria e sem firula, como o Flávio Andrade está falando ali. Ó, inclusive, já estão falando ali, ó, tem a galera falando aqui do Rio de Janeiro, Santo André, São Paulo, o Samuel falando de Fortaleza, Daniel, Recife, Denis, Natal, show de bola, Matheus, Goiânia, muito bom, muito bom. Ali, ó, o Max perguntando, professor, já foi dito que serão especialidades diferentes. Eu trouxe a referência do antigo, tá? Do anterior. Já vi que em editais anteriores, um sim ou não tiveram 2 vagas para radiologia. Existe um plano B, caso necessário. Então, vê, a gente vai, a própria autorização falou sobre vagas e quantitativos dentro do, do rol de cargos possíveis que podem ter vacância. Muita gente está se orientando, Max, apenas pelos cargos vagos, que é um indicador também. Só que além dos cargos vagos, a gente pode ter vagas para ocupar os cargos que estão vagos, e geralmente eles colocam no cadastro de reserva uma projeção daquilo que se espera ter de vacância ao longo dos 4 anos vindouros. É geralmente assim que se faz. Eu já fui, na época que eu era analista no TRT 21, eu era secretário de planejamento e trabalhei com informações de pessoal assim, e uma das análises que a gente faz é de projeção de vacância, porque aí você já faz um concurso e o cargo que é vago, que você quer ocupar, que já está vago, a gente já coloca vaga imediata, e aqueles que podem vagar ou que dependem de autorização orçamentária para ocupar, a gente coloca como cadastro de reserva, beleza? Mas assim, pelo sim, pelo não, pela brevidade, a gente já estuda para o cargo que a gente quer, o de radiologia, pegando referência de editais antigos, se for o caso, atualizando os conteúdos, né? E para não ficar também com coisa tão antiga, em alguns casos é necessário. E aí a gente vai aguardando as sinalizações. Projeto de termo de referência ou projeto básico ajuda. Geralmente eles podem fazer atualizações aí e colocar isso de forma documentada antecipadamente, tá bom? Matheus G,
Você está com vagas de mentoria aberta? Sim, Matheus. Fala lá com o Matheus, lá no WhatsApp, tá bom? Esse WhatsApp aqui que eu passei, ó. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Quem quiser contratar a mentoria... Cadê? Falando uma coisa aqui, pensando em outra, esqueci o que é que eu ia falar. Telegram. Deixa eu pegar aqui no Telegram, do método, o link para contratação direta, tá? Link para contratação direta. Deixa eu ver se eu pego aqui. Que aí vocês já conseguem falar lá com a galera, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, é esse WhatsApp aí. Tem na bio do meu Instagram também. Ó, acabamos de comentar aqui em casa sobre o senhor, o J. Carlos ali, ó. Estou querendo retomar a mentoria. Venha-se embora, meu amigo. Venha-se embora. Leandro tá perguntando se eu fiz implante. Fiz implante, tá? Tem tempo já, tem uns 3 a 4 anos. 3 a 4 anos, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Já que o senhor falou da área de controle, ele tá falando ali, ó, comissão formada do TCRN. Amanhã eu vou falar sobre o TCRN, tá bom? Amanhã eu faço um live aqui pra gente abordar sobre o TCE. O TCRN já estava sendo aguardado, né? Inclusive, eu vou mostrar um comparativo de salário entre TCRN e TCE da Paraíba na live de amanhã, que é outro que vai sair também, né? TCE da Paraíba. Show de bola? O Leandro falando, quando eu passar para auditor, vou fazer também. Era uma coisa que eu falava com a minha esposa. Falava, quando tiver com grana, eu vou fazer implante, né? Aí, pessoal, quais são as características aí da mentoria? A minha mentoria ela é individualizada, tá? Então, assim, eu não faço nada contra, mas como a gente quer um objetivo individual, né? Eu quero passar, isso aqui é a curva, é a média, né? Eu tenho que estar aqui, ó, bem acima da média. Então, se eu estiver fazendo uma mentoria numa plataforma onde todo mundo recebe a mesma coisa, as mesmas tarefas, eu vou ter o resultado que todo mundo quer. Então, se todo mundo que está na minha mentoria fizer a mesma prova que eu, provavelmente a gente vai empatar e vai ter alguém que vai. Porque todo mundo vai compor média, certo? Então, eu gosto de trabalhar com base no resultado do aluno. Então, a meta 1 ela é enviada para um aluno, por mais que dois alunos contratem com a mesma carga horária e o mesmo cargo, a meta 1 pode ter características semelhantes, a 2 já não vai ter. Por quê? Porque ela vai depender do resultado na primeira. Hoje eu estava explicando para um aluno diferenças de reestudo e reforço que eu aplico, né? Eu deixo meu aluno de recuperação quando a meta é ruim. E eu consigo fazer isso porque eu não uso plataforma robotizada, tá? Eu não faço acompanhamento, eu não vendo o que eu chamo de sapato de um número só. Então você vai ter um acompanhamento que vai depender da tua entrega. Aí às vezes eu vejo algumas restrições ou resistências de pessoas que, pô, estão esperando a coisa de mão beijada, e aqui são 3 coisas que eu vou pedir para quem contratar a mentoria. É paciência, porque em 2, 3 metas você não tem como se adaptar totalmente, né? Então tem que esperar tempo, até para você produzir seus próprios dados. Força de vontade, porque muitas coisas que eu falo aqui vocês já perceberam que destoa, assim, vai num sentido totalmente oposto do que a galera prega aí, os gurus, né? E vergonha na cara. Por que vergonha na cara que a gente precisa? Acho que, pô, tem um cara que fala sobre isso bem pra caramba. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. A vergonha na cara é aquela autorresponsabilidade. Eu até coloco aqui, ó. É eu entender que se eu não sentar e estudar e fazer a minha parte, a galera vai passar na frente e a culpa é toda minha. E quando eu passar, o louro é todo meu. Certo? Então, assim, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que é preciso planejar, ok? É preciso estimar ou projetar, ok? Mas mais importante do que tudo isso é colocar a mão na massa. É como se você fosse querer construir uma casa e se preocupasse apenas com planejamento, com um projeto. E não colocasse uma pedra lá na sapata, um tijolo na parede da tua casa. Que tem muita gente que faz isso.
Tem muita gente que planeja demais, tem muita gente que conhece técnicas, que lê sobre, mas não faz. Aí não serve. O cara acaba virando um sommelier de técnicas de estudo, mas não aplica nada. E aí não adianta, meu amigo, você ficar, eu quero conhecer de tudo, mas você não aplica nada, não vai para lugar nenhum. Não quer não gostou do meu método? Beleza, tem outros métodos que aprovam, não tem só o meu método. Isso é fato. Agora, você tem que ter um método. Você tem que ter um método. Porque se você ficar mudando o tempo inteiro, ou estudando do jeito errado, fazendo revisão de 24, 7, 30, e estudando numa reta final com resumo, com flashcard, é como se tu tivesse apoiando a escada certa na parede errada. Não vai dar em lugar nenhum. Então, tu vai acabar se atrapalhando. Beleza? Então, quem quiser contratar minha mentoria, é nesse WhatsApp que está aí, o link está na descrição do vídeo.